Oi, primeiro ano, né? Bom, senhores, é o seguinte, a gente vai tratar da nossa última aula, felizmente, sobre classes de palavras. Vocês devem se lembrar que a gente começou isso daqui lá atrás, quando a gente começou a falar de substantivos, satélites do substantivo. Depois a gente teve uma série de aulas sobre verbos, e agora, aí depois advérbios, né, semana passada. E agora a gente vem para a nossa última aula, que é sobre, né, ainda aqui no contexto das classes de palavras, mas vai ser sobre essas duas classes que estão aqui em amarelo, né? Primeiro, por que a gente vai tratar dessas duas classes juntas? Porque, para efeitos de vestibular, elas são muito, muito parecidas. Tanto é que a gente chama as duas, os enunciados dos vestibulares, muitas vezes usam um nome só que engloba as duas, que é o nome conectivos, ou pode aparecer também como conectores, né? Bom, então, introduçãozinha aqui, preposição e conjunção. Olha bem o nome que a gramática dá para elas, conectivos ou conectores. Quer dizer que as duas têm uma classe, têm uma função muito parecida, né? Tanto preposições quanto conjunções têm a função de juntar partes do texto, tá? A diferença entre elas está naquilo que elas juntam. Enquanto as preposições juntam coisas menores, palavras, expressões e tal, as conjunções juntam coisas maiores, orações. Vocês devem lembrar muito de conjunção no ano passado, no nono ano, quando vocês falavam de orações subordinadas, né? Então, é o seguinte, falando sobre preposições. Vocês devem se lembrar, né? Tem até uma musiquinha para lembrar das preposições do português. É uma classe gramatical bem reduzida, tem pouquinhas palavras, estão aqui, né? Ó, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para. Esse para é bem interessante, né? Porque isso daqui existe na nossa fala cotidiana e tal. Perante e por, tá? Essas são as preposições que a gente chama de essenciais. Só que aqui eu queria que a gente tomasse um cuidado. Por quê? Porque, na verdade, preposição é um negócio um pouquinho mais amplo. Vocês devem se lembrar das vezes que a gente usou a palavra locução. Lembra o que era locução? Locução adjetiva, locução adverbial. É quando eu tenho mais de uma palavra, mas que exercem, todas elas juntas, exercem uma mesma função. Então, quando a gente vai para as locuções prepositivas, aí abre um mundo de coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala diante de, veja, isso daqui também tem uma função de preposição. Só que o fato de ter duas palavras faz com que a gente chame de locução prepositiva, tá certo? Mas quando ele fala assim, diante do tribunal, ele se disse inocente, né? Poderia ter dito perante o tribunal, ele se disse inocente. Então eu tenho aqui um conjuntinho de duas palavras que exerce o papel que uma só poderia exercer, né? Além de e assim por diante, tá? Então tomem cuidado porque preposição não são só aquelas que a gente costuma lembrar naquela musiquinha, tá? Agora é o seguinte, mais importante do que isso é a gente perceber o seguinte: as preposições se dividem em dois grupos que vão nos interessar muito, que são as preposições plenas de sentido, que eu vou apresentar nesse slide, e as preposições vazias de sentido, que eu vou apresentar no slide seguinte, tá? O que é uma preposição plena de sentido? Eu vou pegar, por exemplo, aqui a preposição de, uma das preposições mais usadas em português, né? Quando eu falo para você assim, pegar uma outra caneta aqui de outra cor. Se eu colocar para você assim, mesa de jantar ou mesa de vidro ou, por exemplo, garrafa de vinho ou quando eu digo, por exemplo, ele veio de ônibus. Olha que interessante, é a mesma preposição de em todos os casos. Ou, por exemplo, ele veio de casa, né? Olha que interessante.
A mesma preposição que eu usei aqui em todos os casos, eu poderia dizer que ela tem sentido diferente em cada um desses casos. Mas, por exemplo, mesa de jantar. Eu posso dizer que esse de tem a ideia de finalidade, não é? Para que serve? A mesma coisa que quando eu falo sala de aula, né? É a finalidade para que serve a mesa. Ou quando eu falo mesa de vidro, veja, a função é completamente diferente, né? É para indicar qual é a matéria do que é feito. Perfeito? Deu para entender? E veja, cada caso é um caso. Isso daqui é muito próprio de questão de vestibular. O vestibular está sempre ligado a essa questão de interpretação. Decorar quais são as condições, isso é uma grande bobagem. O que interessa para a gente é ver qual é o efeito de sentido que isso gera. Né? Quando eu falo garrafa de vinho, ou seja, eu estou abordando aqui o conteúdo, não é? Veja, não é a matéria. Se tivesse tido garrafa de plástico, aí sim, é a matéria, assim como mesa de vidro, né? Quando eu falo um prato de arroz, é o conteúdo. Quando eu falo um prato de porcelana, é a matéria, né? Quando eu falo ele veio de ônibus, é o meio pelo qual ele veio. Quando eu falo ele veio de casa, é a origem de onde ele veio. Né? Então, a mesma preposição, isso é muito comum em português, pode trazer sentidos dos mais diversos. Eu peguei um exemplo aqui, que é o exemplo da preposição de, mas poderia ser com outras. Né? A preposição com pode ter ideia de companhia, mas também pode ter outras noções, depende do contexto em que ela está colocada. Tá claro? E existem as preposições vazias de sentido. Como que essa daqui vale a pena a gente colocar uma definição. O que é uma preposição vazia de sentido? É aquela que ocorre por razões meramente gramaticais. E aqui a gente está tocando num problema que vocês devem se lembrar lá do ensino fundamental, que a gente chama de regência. É quando eu tenho uma palavra que exige que tenha uma preposição depois. Então, quer ver? Ó, a mesma preposição de que eu usei lá no slide anterior, e a gente viu que ela pode ter vários sentidos diferentes, eu posso pegar, por exemplo, numa frase como essa. Se eu digo assim, ó, eu gosto, vou pegar a caneta de outra cor aqui, eu gosto de chocolate. Ou eu preciso de ajuda. Aí pergunto para vocês, tá, o que significa a preposição de em cada um desses casos? Aí você vai falar, no primeiro caso está dizendo do que eu gosto. Tá, isso é o verbo gostar que está dizendo. A preposição de, ela não está dizendo absolutamente nada. Ela é uma preposição vazia de sentido nesse caso. O que isso quer dizer? Ela só está aqui porque o verbo gostar exige que tenha essa preposição depois dele. Não tem como usar o verbo gostar sem usar a preposição de depois. Quem gosta, gosta sempre de algo. E quem precisa, precisa sempre de algo. Então eu não consigo dizer qual é o sentido dessa preposição, até porque ela não tem sentido. Ela só está aqui por uma razão gramatical. Tá certo? Bom, quanto às conjunções, eu queria só lembrar o que vocês falaram no ano passado, quando vocês estavam falando de orações subordinadas. Conjunção, uma coisa importante, na maioria das vezes tem sentido. Aí você fala, sentido do quê, professor? Um monte. Lembra quando, vou pegar só alguns exemplos. Lembra quando vocês falavam, por exemplo, de conjunção temporal? Aquela que indica tempo. Então, exemplo, quando. Veja, quando você começa uma oração com quando, você está tentando trazer a ideia de tempo. Quando eu chegar, eu te mando mensagem. Antes que, depois que, e por aí vai. Né? Você tem, por exemplo, as conjunções de causa, as causais. Por exemplo, porque. Então você fala assim, eu não fui porque estava doente. Ou porque estava doente está indicando a causa de eu não ter ido. Ou já que, e por aí vai. Né? Então aqui veja que abre um mundo de possibilidades para a gente. Conjunção aditiva, lembra dessa?
Quando eu começo uma oração com e, com nem, com também, o que eu estou trazendo? Estou trazendo ideia de adição. Eu falo assim, ó, ele não telefonou nem mandou mensagem. Né? Uma coisa não aconteceu e a outra também não. Né? Conjunção adversativa. Lembram da adversativa que traz ideia de oposição? Né? Eu estou juntando duas orações, duas informações, trazendo ideia de oposição entre elas. Por exemplo, o mas, o porém, o entretanto, o todavia e por aí vai, tá? Conjunção vai ser um assunto extremamente importante no ano que vem, quando a gente estiver falando de orações subordinadas e orações coordenadas, tá? Por enquanto, saibam que existe e que elas têm essa contribuição no significado, tá bom? Para encerrar, vocês se lembram então, conforme a gente está fazendo, né, no Forms, a gente está fazendo quinzenalmente, como na semana passada não houve exercício do Forms, nessa semana então 2 exercícios que a gente vai comentar na aula da quinta-feira, tá bom? Gente, um beijo, boa semana para vocês, até quinta.